Meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, com muita alegria quero falar um pouco sobre a grande carta que o Papa Francisco enviou para todos os católicos, para todo o mundo, não só para os católicos, mas para todas as pessoas de boa vontade, que têm amor à vida, que têm uma responsabilidade na convivência e no ordenamento das pessoas para nós termos um mundo melhor. O Papa Francisco já fez outras cartas, aquela grande sobre a alegria do Evangelho, e aí vamos passar para a última mais assim que de grande expressão, Laudato Si, que fala também sobre a natureza, a ecologia. O isolamento nos aproximou, nos colocou mais em casa. E nesta convivência em casa nós sentimos o peso como é a vida no cotidiano, quando estamos sempre mais intensamente juntos. E com isso nós percebemos que muitas atitudes nós desconhecemos ou desaprendemos. Aquilo que antigamente, os nossos tios, nossos avós viviam famílias grandes e tinham uma convivência mais intensa, mais próxima. Hoje são famílias menores, o jeito do trabalho, o emprego, a vida profissional nos afastou muito da família, arrebentou muitas relações familiares. E com isso nós também pegamos um novo jeito de vida, um novo tipo de trabalho, a sobrevivência. Há um estresse, e sem falar das nuances da conjuntura nacional e mundial. Mas, diante de tudo isso, nós temos na história pessoas que viveram intensamente o Evangelho e que são modelo de vida para nós no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos São Francisco de Assis, para dizer um dos exemplos de tantos outros que nós podíamos elencar. Mas o Papa Francisco, inspirado na vida de São Francisco de Assis, ele dirigindo-se a seus irmãos, lembrando Francisco de Assis, ele quer de uma forma mais saborosa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma posição geográfica onde que se viveu, como que Francisco conseguia viver intensamente o Evangelho. Aliás, é muito interessante a gente, quando olha para a vida de São Francisco e fazermos um itinerário dos lugares onde que ele se recolhia, naquelas montanhas de Assis, da Itália, a paisagem, a natureza espetacular. E lá São Francisco crescia na intimidade com Deus. E nessa intimidade com Deus, sempre voltando para a cidade, rezando para o povo, uma íntima comunhão com a igreja, uma relação positiva junto às pessoas que queriam viver a fé. Ele viveu intensamente o Evangelho. Dentro dessa perspectiva da vida de Francisco de Assis, o Papa Francisco ele faz uma grande introdução na sua carta, lembrando os fatos, a vida, a estratégia de Francisco de Assis, o homem da paz. O homem antes da conversão que também tentou participar de uma guerra, aquelas guerras que haviam entre as cidades, e Francisco não era um homem preparado para a guerra. Ele na primeira já caiu numa emboscada e foi preso, como refém de guerra. E lá, ele vivendo intensamente a alegria, talvez faz lembrar também o apóstolo Paulo, que na prisão ele faz carta de estímulo aos cristãos que eram perseguidos na época em Roma. Ele então faz isso. O Francisco, ele já começa a perceber esse espírito. Ele tentava fazer uma dimensão, uma fraternidade com aqueles que estavam presos com ele dentro da prisão. E aí já nós percebemos que a guerra não é solução para nada. A guerra não resolve, a guerra só machuca, a guerra destrói, tira dignidade, mata, inocentes são exterminados. Então a guerra não é o caminho.
E aí, Francisco, então, na carta dele, ele tem 8 capítulos. Nos 8 capítulos, por exemplo, a primeira, As Sombras de um Mundo Fechado. Ele faz uma grande análise da situação do mundo de hoje, do intimismo, da violência, do desemprego, como que está aumentando assustadoramente a falta de emprego, as pessoas empobrecendo. Ele acusa grupos muito ricos, cada vez mais ricos, mas a população ficando cada vez mais pobre. O Papa Francisco ele faz essa análise de conjuntura e nos mostra também uma atitude do intimismo das pessoas. É preciso a gente rever isto. No 2º capítulo, Um Estranho no Caminho, e ele mostra, daria um ar de esperança. Depois da avaliação, depois de ter visto uma sociedade desequilibrada, uma sociedade injusta, ele aqui no número 56 diz o seguinte: tudo que mencionei no capítulo anterior é mais do que uma asséptica descrição da realidade, pois as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Aqui ele está se referindo aos documentos do Concílio Vaticano II, que mostra a necessidade de nós termos, a Igreja tem que participar das alegrias e das tristezas do mundo atual. Então a Igreja não está isolada dos problemas. O Papa Francisco ele tenta incutir uma esperança, que é dentro deste mundo em que nós vivemos, é preciso retomar a alegria de viver. Isso nós faremos todos juntos. No capítulo 3º, Pensar e Gerar um Mundo Aberto. São diversos números que ele fala da abertura que nós precisamos ter. Não fechar portas, não construir muros, mas abrir, fazer pontes, o diálogo, o encontro com as pessoas, ir de encontro, abrir espaços para as iniciativas, criatividades, aquilo que nós muito precisamos no mundo de hoje. No capítulo 4, Um Coração Aberto ao Mundo Inteiro. O Papa Francisco alerta aqui sobre o acolhimento de todas as pessoas. Entramos aqui no mundo de tantas pessoas que saem de seus países em vista da pobreza, da calamidade, das guerras, dos conflitos. As pessoas buscam espaço, lugar para bem viver. Papa Francisco alerta que todas as nações devem estar abertas para acolher. Nós não podemos nos isolar. Nós temos esse princípio do ir e vir. Isso faz parte da natureza humana. O acolhimento dos migrantes é um capítulo muito forte que Papa Francisco nos alerta sobre isto. No capítulo 5º, A Política Melhor. A política, quando ele fala da política, não é a política partidária, mas da relação como nós temos que ter no acionamento governamental, como governamos, como que as cidades são governadas, como os estados, os países, como o mundo é governado. Então o Papa Francisco chama a atenção para a autêntica e verdadeira política. Ela não pode estar presa e ser refém do monopólio do capital, mas deve estar a serviço sempre da humanidade, das pessoas, porque as pessoas têm o direito de viver e de serem bem governadas. Capítulo 6, Diálogo e Amizade Social. Aqui o Papa Francisco já começa a entrar toda numa dimensão social. Nós não vivemos apenas a dimensão espiritual. A Igreja não pode se preocupar apenas com o espírito, pois se a Igreja se preocupa apenas com o espírito, estaria cuidando de anjos. Precisa cuidar do ser humano, do homem, da mulher. É um ser social, de convivência na sociedade. Nesse capítulo, o Papa Francisco ele pede que haja
esta relação, esse trâmite tranquilo, essa dimensão fraterna que deve existir, essa preocupação sobre tudo aquilo e apela os mais pobres, os vulneráveis da nossa sociedade. Eliminar, diminuir a distância dos mais ricos para os mais pobres. É claro que nós nunca vamos conseguir na plenitude isto, mas é nosso desafio, essa é a nossa missão. Fazer com que a fraternidade humana, o ser humano, reconheça todas as pessoas, não só os grupos que nós gostamos ou nós selecionamos. O nazismo fez isso, hoje temos muitos pensando igual, é a minha raça perfeita. Não, nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais diante de Deus, diante da humanidade. Então o Papa Francisco chama atenção para essa amizade social, para nós termos a relação livre, o acolhimento, a caridade, a solidariedade, o trato, ajudar as pessoas que mais precisam, porque isso nos faz bem também. Quando nós fazemos bem a alguém, esse bem retorna para nós. No capítulo 7, precursor do novo encontro. Esse novo encontro, o Papa Francisco, ele se inspira muito também no Evangelho. Nós temos aí a expressão do bom samaritano, nós temos aí a expressão do filho pródigo, como o pai acolhe, como acolher os diferentes, como acolher aqueles que não são iguais a nós, como acolher aqueles que têm outra cultura, outra raça, outra situação, inclusive opção sexual. Como nós acolhemos todas as pessoas. E aí o Papa Francisco se apoia, a âncora dele é o Evangelho. O Evangelho sempre nos desafia a vivermos integralmente a responsabilidade humana. Isso nos provoca uma fraternidade universal. E o último capítulo, o Papa Francisco ele fala sobre as religiões. Nenhuma religião pode garantir que matando ou guerreando que a gente chega a Deus. A Deus a gente chega pela vida e não pelo assassino, pela morte. Papa Francisco chama todas as religiões para o diálogo, respeitando todas as religiões. Elas existem porque elas têm os seus motivos, as suas razões. Então o que nos cabe, o que nós devemos fazer é procurar um verdadeiro diálogo. Aqui o ecumenismo é uma porta aberta. Não podemos fechar as portas. Quem fecha a porta para o diálogo não tem a essência de Deus no seu coração, porque Deus acolhe, porque são todos filhos de Deus. E se nós negamos os filhos de Deus, Deus nos negará também. Então essa é a essência do Evangelho, as religiões. E no fim o Papa Francisco termina também com uma oração própria para nós e também uma oração para todas as religiões, mostrando que dentro dessa dimensão todos somos irmãos e também irmãos, uma solidariedade fraterna, uma solidariedade social, o cuidado fraterno das pessoas. Então aí que vem a palavra fratelli, sermos irmãos. Tutti, todos e todas somos irmãos. E essa é a grande pregação de São Francisco de Assis. Hoje o Papa Francisco vem nos desafiar e cabe a nós lermos esta carta com atenção, usar nas nossas reuniões de pastorais, os nossos movimentos, nossas novas comunidades. Está aqui o segredo, o gancho de recuperarmos uma sociedade violenta e devolver aos corações humanos a alegria, a arte do bem viver. Não fiquemos de fora desta missão, deste cuidado, desta proteção da vida que está em mim, que está em você, que está na natureza, tudo criatura de Deus. Fratelli tutti, todos somos irmãos.